Olá, tudo bem? Estamos aqui um pouco para explicar como serão as nossas próximas atividades, usando agora um novo instrumento, o livro do EMAI e Ler e Escrever, que foi distribuído e entregue a todas as crianças do município. E nós iremos hoje explicar um pouquinho sobre o livro do quarto ano. Esse livro do quarto ano, ele pode ser identificado aqui na frente, cada aluno pode se identificar, colocar o nome. E aí a gente vai observar que ele é dividido em duas partes. A primeira parte é de matemática e a segunda parte, que nós vamos ver aqui, está dividido por cores, né? Na parte azul, compete a parte de português. Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de português. Então é aqui que nós vamos abrir o livro e virando a página, na página 133, inicia a nossa primeira atividade. É a partir daqui que nós vamos às nossas explicações. A primeira atividade, atividade 1A, até está lá, a gente já fez atividades a respeito deste assunto, que é as histórias em quadrinhos. Lá no portal mesmo, a gente já viu várias atividades sobre as histórias em quadrinhos há algumas semanas, e hoje a gente vai falar mais um pouquinho a respeito dessas histórias. Elas têm características específicas, elas têm linguagens específicas que a gente precisa entender um pouquinho mais. As estruturas das histórias em quadrinhos dizem muito mais do que só as escritas que estão lá. Então a gente precisa interpretar os personagens, precisamos interpretar os balões que vêm nas histórias, principalmente os balões, que é um dos assuntos que nós vamos falar agora. Os balõezinhos das histórias em quadrinhos transmitem informações que nos ajudam a antecipar algumas interpretações. Quando alguém está bravo, quando alguém grita, os balõezinhos mudam de forma. Dependendo do sentimento e da expressão do personagem, os balõezinhos também mudam, se modificam. Nós vamos ver isso agora. Então, o primeiro balãozinho que nós vamos interpretar, seu formato, ele aparece agora aqui para nós. Nós vimos aqui os balõezinhos, como eu falei, são vários formatos diferentes que nós vamos encontrar nas histórias em quadrinhos. Às vezes com formato de nuvem, às vezes com formato em retângulo, quadrado, dependendo da situação, esses balõezinhos tomam formas diferentes. Né? O primeiro balãozinho que nós vemos aqui de exemplo é o balãozinho com várias pontas. Quando tem várias pontas e um balão único, representa uma fala simultânea, fala de várias personagens ao mesmo tempo. E isso é importante para que as crianças entendam que às vezes é uma fala coletiva, com todos os personagens falando aquela mesma frase. Temos aqui vários tipos representados nessa imagem. Um balãozinho com linhas e contornos sem interferências, que representam a fala. Um balãozinho cheio de curvas, que representam o pensamento. Um balãozinho cheio de pontas, que representam um grito, um susto. E as diferentes formas dos balões representam ações dentro das histórias em quadrinhos. E a gente vai ver isso um pouquinho mais agora. Aqui, ó, novamente, os balõezinhos com linhas contínuas podem ser redondos, arredondados ou em formas de quadrado, retângulos. Eles representam a fala comum. Agora, os balõezinhos em forma de nuvens, eles representam os sonhos, os pensamentos, eles expressam essa informação. Nós vamos ver também os balõezinhos pontilhados. Esses balõezinhos pontilhados representam um cochicho, um sussurro. Então aí é quando algum personagem quer contar algo para alguém, mas não quer que todos escutem. Então ele vai aparecer um balãozinho assim, pontilhado. E nós vamos seguindo. Nós temos também aqui, mais uma vez, o balãozinho pontiagudo, que representa os gritos. E temos o balãozinho, que às vezes parece um raio, né? Esse balãozinho que parece um raio representa alguma mensagem eletrônica. Então, essas mensagens que vêm através da interpretação das imagens são muito importantes na hora da gente interpretar uma história em quadrinhos, uma tirinha e toda a situação que envolve os personagens. Para relembrar, nós vamos relembrar agora rapidinho. O tamanho dos balões, né? E o balão, né? O formato dos balões, tudo isso traz uma mensagem que une tanto as palavras quanto as imagens. São essa união das palavras e as imagens que faz com que a nossa interpretação das histórias em quadrinhos sejam mais
reais, sejam mais condizentes com o que realmente precisa ser interpretadas. Lembrando que uma história em quadrinhos a gente sempre vai ler e interpretar da esquerda para a direita. Então é essa a forma de se ler uma história em quadrinhos. A gente sempre pega da esquerda para a direita para ler uma história em quadrinhos. Aqui nós temos três quadros onde mostram três situações e os personagens diferentes da história da Turma da Mônica aqui, né, que a gente vai estar dando uma olhadinha, da Turma da Mônica. No primeiro quadro aqui nós vemos a Mônica com o Cebolinha, né? Mesmo não tendo nenhuma palavra aqui, nós conseguimos interpretar que houve ali uma situação entre os dois, onde a Mônica deu uma coelhada no Cebolinha, e aqui a gente consegue entender que ele está sentindo dor pela cara do personagem, pela expressão do personagem, mesmo sem, ele está atordoado, né? Ficou meio atordoado, caiu no chão, e isso a gente consegue interpretar não com as palavras, mas com as imagens e com a imagem do balão também. Aqui nós vimos o Cascão em duas situações. É o mesmo personagem, só que retratado de forma diferente. Por quê? Aqui ele está com uma emoção e aqui ele está com outra. Aqui ele está com vergonha, né? Porque ele acabou fazendo xixi na cama. Né? Mesmo não tendo nada escrito aqui, a gente consegue interpretar, né? E aqui não, aqui ele está ansioso, ele está batendo na porta. Até o som que ele bate na porta faz um som descrito aqui através de palavras, ó, toque, 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 o que a gente chama de onomatopeia. A gente vai ver isso daí um pouquinho mais pra frente. Nós vamos ver agora uma historinha que vai falar da personagem dos personagens da Turma da Mônica também. Ela vem em cima descrito quem é a historinha, né, de qual personagem, de qual tema que nós estamos falando. E aqui nós vamos ver a Mônica sendo a personagem principal na luta contra a dengue. Né? Nós vamos ver aqui a ação da Mônica. Nesse primeiro quadro, ela se mostra ansiosa. Olha o balãozinho dela. Já aparece contornado, com formas diferentes. Agora, no segundo quadro, ela já está mais tranquila. Olha o balão com formas, com contorno contínuo, sem tanta interferência de formato. E aqui ela passa um recado para nós. Aqui no balãozinho, a gente vai ler da esquerda para a direita. Aqui no balãozinho ela fala, ó, o mosquito da dengue nasce e se desenvolve em água parada. Por isso temos que manter a caixa d'água fechada. E ela mostrando a ação de fechar a caixa d'água. Aqui continuando, apesar de não aparecer a Mônica, nós já entendemos que é ela que está falando, porque ela iniciou o diálogo lá. No primeiro quadro. E aqui ela continua. Tomar cuidado com os vasos, garrafas e latas. E a história segue. Sempre da esquerda para a direita. Aqui ela já aparece com a outra fisionomia. Ela está meio chateada porque ela encontrou água dentro de um pneu. Então, ó, pneus velhos, tudo que acumule água. Ela está guardando para que não fique acumulando água e não tenha problema com a dengue. Aqui a expressão da Mônica já muda. Ela está com uma cara de alerta. Se você tiver febre alta, dores musculares, de cabeça, nos joelhos, cotovelos e mal-estar, procure o médico, procure o serviço médico. Ela dá esse alerta para que a gente possa tomar essa atitude diante desses sintomas. E observem que até aqui a cor do balãozinho vem de outra cor, para mostrar para nós como isso aqui é uma informação mais importante aqui nessa tirinha. E nessa última parte da história, ela vai ter uma cena com um certo humor ali. Aí aparece um outro personagem que vem para dialogar com a Mônica. E ele já com um tom mais, falei que água é perigoso, ó lá. Aí a Mônica alerta, água parada, Cascão, água parada. Então o humor aqui, né, do personagem que não gosta de água, né, ele já vem e fala, falei que a água é um perigo. E ela dá um alerta mais ainda, que não é a água que é um perigo, a água parada. Para dar sequência ainda nessa atividade, nessa página ainda 133, nós resolvemos a atividade número 1, né? E aqui nós temos um quadro que vai falar a respeito daquelas palavrinhas lá, das histórias em quadrinhos, que a gente já citou lá. São as palavrinhas que refletem alguma atitude dentro das histórias em quadrinhos, que nem o trim, trim, reflete um toque de telefone, o smack, reflete um beijo, o tic-tac, reflete o som de um relógio. Então, são sons
que representam atitudes dentro da história em quadrinho que também tem que ser interpretado. Normalmente essas palavras vêm em destaque, vêm em maior, vêm com letras diferentes. Então é importante a gente prestar atenção nessas palavrinhas que têm os seus significados aqui também. Quem puder depois ver esse quadro, anotar no caderno essas informações, é bem legal. Vamos agora para a nossa atividade prática, nossa atividade de ortografia, que está lá na segunda parte do nosso livro, na página 134, tá? Na página 134, nós vamos encontrar essa página aqui, essa história aqui. Na verdade, não é bem uma história, é um cartaz de alerta para as crianças terem noção de quanto que é importante as vacinas. Então, nós vamos ver aqui a descrição de uma vacina que todas as crianças devem tomar e tem a idade certa para tomar e tem que seguir certinho com o calendário de vacinação. E aqui está todas as dicas de como tomar esta vacina, quais os benefícios que essa vacina traz. E lá um bichinho que vem, que é o bichinho da tuberculose, né? Lá todos contra a tuberculose, um T lá da tuberculose na costa desse bichinho, para simbolizar que a gente tem que combater isso através das vacinas, para que as crianças não adquiram essa doença. Aqui está toda a descrição, e aí a gente vai fazer uma leitura desse texto. Uma leitura desse texto que é importante para que se tome a noção de quanto que é valioso as vacinações para as crianças, né? E aqui, depois de terminar a leitura do texto, vai ter palavras que a gente não conhece, vai ter termos que a gente nunca viu. Isso é importante que a gente veja mesmo e anote às vezes, busque num dicionário as palavrinhas que vocês não entenderam, pergunte para o pai, para a mãe que está aí perto, qual o significado, busque no celular, né, o significado das palavras que vocês não entenderam. Mas a outra atividade importante desta página será vocês olharem esse cartaz a partir deste ponto e fazerem uma busca nesse cartaz. Qual é a busca deste cartaz? Nós vamos procurar as palavras que tenham R, a letra R, tá? A consoante R, nós vamos procurar nesse cartaz. Ela vai aparecer no início, ela vai aparecer no final, ela vai aparecer no meio, então nós vamos procurar todas as letras R's e circular a palavra inteira, como está na próxima página. Vamos ver. Olha lá. Aqui, todas as palavras com R já foram circuladas. Olha lá. Pode usar um lápis de cor, pode usar o lápis de escrever e vão circulando todas as palavras que têm R dentro deste cartaz. Que depois nós vamos observar essas palavras. Né? Nós vamos ver essas palavras, então veremos que o R, né, as palavras que tem a letra R, o R às vezes está em lugares diferentes, às vezes o R está no início, às vezes o R está no meio, às vezes o R está no final, às vezes o R está entre duas consoantes, às vezes o R está entre uma consoante e uma vogal, ou às vezes o R está entre duas vogais. E mais ainda, às vezes aparece dois R's juntos. Então, nós vamos fazer um levantamento de todas as palavras com R. E nós vamos usar essas palavrinhas para a nossa próxima atividade. Então, encerro por aqui essa breve explicação. Eu espero que vocês completem essa atividade para assim a gente ir para a segunda aula com a segunda explicação. Um beijo. Tá bom.